Fala galera, aqui é o professor Joel e na aula de hoje eu quero te mostrar o porquê daqueles valores trigonométricos que a gente vê lá na trigonometria, né? Aquelas tabelinhas trigonométricas com os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos, 30, 45 e 60. De onde surgem aqueles valores que a gente acaba decorando para ser uma maneira até um pouco mais prática, que não é o objetivo daqui da aula de hoje. Eu quero te mostrar o porquê daqueles valores. Vem aqui comigo. Para a gente começar, eu vou falar dos ângulos, né, de 30 e 60 graus. E eu preciso ter um norte, né, um ponto de começo. E para isso eu preciso sair de uma figura plana. Uma figura plana muito importante, bastante conhecida de vocês, é o nosso triângulo equilátero, certo? Ele tem os três lados iguais e também tem os três ângulos internos iguais. Cada ângulo interno vale 60 graus. Então, aqui ó, já surgiu o ângulo de 60 graus, que é um dos ângulos que eu quero te mostrar. Bom, só que temos um outro detalhe, né? Seno, cosseno e tangente de ângulos agudos só se aplicam aquelas definições para triângulos retângulos, né? Cateto oposto, cateto adjacente, cateto oposto sobre a hipotenusa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, que eu já vou dar uma revisada rápida aqui contigo. E eu não tenho um triângulo retângulo ainda, né? Mas para isso basta a gente pegar esse triângulo equilátero e traçar a altura dele. Lembra que a altura é um segmento de reta que sai de um vértice e é perpendicular ao lado oposto. Então, para facilitar aqui, estou traçando a altura relativa ao vértice superior. Pode ser para qualquer um dos vértices. Só que para facilitar a nossa visualização, eu vou desenhar a altura saindo do vértice superior. Aí o nosso triângulo retângulo já está bonitinho aí. A nossa altura acaba dividindo esse meu triângulo equilátero em dois triângulos retângulos exatamente iguais. Mais ainda, a altura de um triângulo equilátero, ela coincide com a mediana, ou seja, ela cai no ponto médio do lado oposto. Se o lado oposto vale L, então cada pedaço aqui ó, é L sobre 2. Mais ainda, a altura coincide com a mediana, que também coincide com a bissetriz, ou seja, divide o ângulo lá de cima exatamente ao meio, surgindo aqui o ângulo de 30 graus. Ou seja, agora, se eu pegar um desses triângulos retângulos, qualquer um deles, porque os dois são exatamente iguais, eu já tenho aí os dois ângulos que eu preciso para trabalhar, que são os ângulos de 30 e os ângulos de 60 graus. Então, eu já escolhi aqui, por exemplo, o triângulo retângulo da direita. Ó. Aqui eu tenho o ângulo de 90, aqui é L, aqui é L sobre 2. Não é interessante tu escrever o H aqui. Por quê? Porque aí tu vai ter uma segunda variável. É importante, né, que esses três lados estejam em função da mesma variável. Mas aí temos uma segunda saída. Lembra que a altura de triângulo equilátero, ela tem uma fórmula específica para ela em função do lado. Ou seja, toda a altura de triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Então, é só aplicar aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2. Se tu não viu isso, deixa lá nos comentários que eu faço uma aulinha de como calcular esse H em função do lado L, certo? Agora nós temos aqui o ângulo de 60 graus e lá em cima nós temos o ângulo de 30 graus. Vou começar te mostrando o valor do seno de 30. Vou fazer desse lado aqui, ó. Seno de 30. Quanto que vale ele? Lembra que a definição do seno, tá, é a razão entre o cateto oposto pela hipotenusa. Então, o cateto oposto a 30 é o L meios. Sobre a minha hipotenusa, L, está sempre oposto ao lado de 90 graus, né, o ângulo de 90 graus, L. Caímos numa divisão de frações. Como é que se divide duas frações? Tu mantém a fração de cima e multiplica pelo inverso da fração de baixo. O inverso de L, 1 sobre L. Lembra que toda divisão de frações cai numa multiplicação de frações. Multiplicação em linha. Porém, nós temos L em cima e L embaixo. Simplificamos. 1 meio. Pronto. Por isso que o valor do seno de 30 é 1 meio. É daqui que ele surge, tá? Desse triângulo retângulo, que é uma parte do nosso triângulo equilátero. Vamos aproveitar e falar do cosseno de 30. Quanto será que vale o cosseno de 30? Definição do cosseno. Cateto adjacente, que é aquele cateto que está do ladinho do ângulo, L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Divisão de frações, mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. E aí, de novo, nós caímos na
Divisão de frações, que vier uma multiplicação, L em cima, L embaixo, simplifica aquele processo todo, e aí tu chegas em raiz de 3 sobre 2. Pronto. Mais um valor que certamente tu conhece quando tu começa a construir a tabelinha, certo? Vamos fechar aqui com o ângulo de 30 graus, está faltando a nossa tangente. Então, tangente de 30, em quanto será que vale a tangente de 30? Lembra que para calcular a tangente tens duas opções, ou cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seno sobre cosseno, que tu acabou de fazer agora aqui. Pode fazer isso também. Mas eu vou usar cateto oposto sobre cateto adjacente para dar um pouquinho mais de emoção nesse cálculo, né? Seno sobre cosseno seria muito fácil. Tangente de 30, cateto oposto, L sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, L raiz de 3 sobre 2. Divisão de frações, mantém a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. E vamos aos cortes. 2 embaixo, 2 em cima, L embaixo. Simplificou tudo, sobrou o quê? O 1, que eu simplifiquei todo mundo, sobre raiz de 3. Só que chegamos a uma fração em que o denominador é um número irracional, né? Quando tem uma raiz não exata, tu tens que racionalizar. Como a raiz é quadrada, multiplicamos em cima e embaixo pelo próprio denominador. Assim, vamos encontrar raiz de 3 na parte do superior, numerador, e raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, né? Que a gente multiplica os radicantes, só que raiz de 9 é 3. Pronto, está aqui o valor bem conhecido aí para quem já lembrou da tabelinha. Certo? Agora para o ângulo de 60 graus. Vamos de novo, seno de 60. Quanto será que vale o seno de 60? Volta para o mesmo triângulo, só que agora tu começa a olhar para o ângulo de 60. Definição é a mesma, é cateto oposto ao ângulo. Só que o cateto oposto a 60 agora é L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa não mudou. Divisão de frações, mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Simplifica. E aí nós vamos chegar em raiz de 3 sobre 2. Opa, esse valor já foi encontrado. Foi encontrado lá no cosseno de 30. Será que foi coincidência? Não, não foi coincidência. Existe uma propriedade que nos garante o seguinte. Quando tu tens dois ângulos complementares, ou seja, quando a soma desses dois ângulos dá 90 graus, o seno de um é sempre igual ao cosseno do outro. Por isso que o cosseno de 30 é exatamente igual ao seno de 60, porque 30 mais 60 dá 90, certo? Cosseno de 60 graus. Cosseno de 60, novamente, aplica a definição, cateto adjacente, que é L sobre 2, dividido pela hipotenusa L. Divisão de frações, mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Logo, L multiplicando, L dividindo, simplifica, e aí chegamos em 1/2. Cosseno de 60 vai ser igual ao seno de 30, são ângulos complementares. Para a gente terminar aqui com os ângulos de 30 e 60, falta a nossa querida tangente, né? Tangente de 60. Cateto oposto a 60, que é L raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente a 60, que é L sobre 2. Divisão de frações, mais uma vez, multiplica, né, a primeira pelo inverso da segunda fração. Simplifica, mais uma vez aqui os L's, mais uma vez os 2. Logo, sobrou apenas raiz de 3, que é a resposta, né? Tangente de 60 graus é apenas raiz de 3. É só um tempinho de eu organizar o quadro e eu já te mostro como que a gente chega nos valores do seno, do cosseno e da tangente para o ângulo de 45 graus. Segura aí um segundinho. Bem, gente, continuando aqui, agora seno, cosseno e tangente para o ângulo de 45 graus. Só que agora eu preciso ir para uma outra figura geométrica, né? Uma figura de um quadrado, tá? A gente considera aqui um quadrado de lado L, até porque o quadrado, deve lembrar que ele, além de ter os 4 lados iguais, ele tem os 4 ângulos retos, tá? Ah, mas e cadê o nosso famoso triângulo, né? Cadê o triângulo retângulo? Basta a gente desenhar uma das diagonais, tá? Lembra que a diagonal de um quadrado é um segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Qualquer uma das duas, porque independente, né, para qual dos lados, né, para qual diagonal tu traçar, elas têm sempre o mesmo comprimento, certo? Então, para facilitar aqui, ó, eu vou traçar esta diagonal aqui do meu quadrado, que eu vou indicá-la
por D, certo? Aí entra uma outra propriedade que é muito importante tu saber. Já é perceptível que a diagonal do quadrado dividiu o quadrado em dois triângulos retângulos, e os dois triângulos retângulos são exatamente iguais, são congruentes. Mais ainda, a diagonal também coincide com a bissetriz. Ou seja, se aqui no canto nós tínhamos um ângulo de 90 graus, agora nós vamos ter dois ângulos de 45. Então, este ângulo aqui, 45 graus, do lado de lá também, a mesma coisa com este ângulo aqui, 45 graus, e lá em cima também. E aí eu escolhi este triângulo retângulo para começar a pensar em cima dele, certo? Eu sei que aqui é L, aqui também é L, porque todos os lados do quadrado são iguais. Aqui nós temos o ângulo de 90, aqui nós temos o ângulo de 45 graus, aqui nós temos o mesmo ângulo de 45 graus, e a nossa hipotenusa, aí eu caio no mesmo problema lá da altura, né? Não é interessante tu colocar um D, porque aí tu vai colocar uma segunda variável. Mas tu deve saber, já deves ter visto que toda diagonal de quadrado tem uma fórmula pronta, né? Um resultado imediato que fica em função do lado, né? Diagonal de quadrado, lado, raiz de 2, tá? Mesmo processo, caso tu não tenhas visto isso, deixa nos comentários que eu gravo uma aulinha só para falar sobre diagonal de quadrado e, se necessário, altura de triângulo equilátero, como chegar nessas respostas. Então, aqui nós vamos colocar L raiz de 2. E agora vamos aos cálculos de seno de 45 graus. Como os dois ângulos internos agudos aqui, né, eles são exatamente o mesmo ângulo de 45, tanto faz, tu vai escolher o de cima ou o de baixo, só que eu preciso ter um de referência. Então, vamos supor que eu me refira a esse ângulo de 45. Por que eu tenho que fixar um ângulo? Porque dependendo do ângulo, muda quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. Embora, né, cateto oposto e adjacente, por fazerem partes dos lados de um quadrado, eles têm exatamente a mesma medida. Mas é importante eu fazer esse destaque, porque quando eu for olhar para cateto oposto a este ângulo, é aquele L, e não este daqui, certo? Então, vamos lá. Seno de 45 é a razão entre o cateto oposto, que é L, sobre a minha hipotenusa, que é L raiz de 2. E aí, vamos novamente às simplificações. L em cima, L embaixo. Simplifica. O que sobrou? 1 sobre raiz quadrada de 2. Mesmo processo que já tinha caído alguns minutos antes, né? Denominador da minha fração, número irracional, uma raiz não exata. Então, devemos racionalizar. Multiplicamos por raiz de 2 em cima e embaixo, e aí chegamos no valor final, que é conhecido de ti. Raiz de 2 sobre raiz quadrada de 4, que vale 2. Está aqui o valor do seno de 45, né? Por que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2? Está aí, ó. Sai de um quadrado, né? A tração da diagonal dele, tu cai no triângulo retângulo, e aí é só aplicar a definição do seno desse ângulo no triângulo retângulo, nós chegamos no valor. Cosseno de 45. Cosseno de 45, novamente eu vou fixar esse ângulo. Cosseno de 45 é a razão entre o cateto adjacente a esse ângulo, que é L, sobre a minha hipotenusa, que é L raiz de 2. Perceba, né, que como o cateto oposto e o cateto adjacente, eles têm exatamente o mesmo valor, a hipotenusa nunca muda, este cálculo é exatamente o mesmo. E até porque, né, 45 graus, né, e 45 graus, os dois 45 graus somam 90 graus, são ângulos complementares, né? Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro, né? Quando eles são complementares, então não preciso fazer o cálculo de novo, tu já sabe que vai dar também raiz de 2 sobre 2. Para fechar, a nossa querida tangente. Tangente de 45 é a razão entre o cateto oposto, que é L, sobre o cateto adjacente, que também é L. E L dividido por L dá um inteiro, né? É o único valor, né, desses três ângulos agudos que tem como valor um número inteiro, certo? Os outros todos são números racionais, são números fracionários. Espero que eu tenha te ajudado. Se tu gostou, curte e dá aquela força, né, se inscrevendo no meu canal. Até aí a nossa próxima aula, na minha próxima dica. Um abraço.